cover autoral. Banda cover autoral. Falou que zerou. Zerou, meu, porque, tipo, não tem mais o que fazer. Vamos lá, Fábio. E aí? Não tem grandes objetivos, né, uma banda cover. Essa é a grande verdade, né? Como guitarrista de cover de Judas Priest tributo há 25 anos, os objetivos que a gente tem é fazer shows legais, tocar em lugares novos, conseguir o melhor cachê possível, até chegar uma outra banda cover que cobre o cachê a metade do meu e tome o meu lugar. Hoje em dia é isso aí. Você acha que você vai chegar no Rock in Rio com uma banda cover, tá ligado? Esquece, né? Dá pra viver de banda cover? Só se você fizer cover do Iron Maiden. Eu perguntei, tipo, dá pra viver, pagar os boletos, é isso? Eu entendi, só que tem muita gente que não entendeu. Então vamos desenhar. A gente consegue ter uma agenda de shows que nos dê um rendimento financeiro que faça eu largar meu emprego, o Fábio pagar a faculdade dele, pagar a escola da minha filha? Não! Quando a gente fala de cover específico, de heavy metal, aí eu citei que o Iron Maiden, na minha visão, tem um porquê. Público, mano. Os caras lotam a parada. Você tem várias bandas, você toca todo fim de semana, dá pra viver disso? Não, dá pra mim fazer o quê? Dá pra mim... Não ter um carro. Como é que eu vou tocar se eu não tenho um carro pra levar os equipamentos? Então começa daí. Ele citou banda tributo variado. Você pode citar, 5 bandas que os caras conseguem um ou outro viver, mas sempre assim, o cara é professor de música, o cara... Conheço inúmeros membros que não vivem só disso porque também não dá. Trabalha com outro segmento. Na minha visão, não. Eu acho que ninguém faz pensando nisso. O cover a gente faz pra se divertir. Eu amo Judas Priest. Nós participamos de um concurso internacional entre tributos. De Judas. Tribute Wars. Pegam uma banda de cada país e nós ficamos em terceiro lugar. A gente fez amizade com esse pessoal. Eles têm uma estrutura maior que a nossa, lugares melhores pra tocar, cachê melhor, mesmo assim eles não conseguem sobreviver. O cara começar, vou montar uma banda pra ganhar dinheiro, eu acho uma furada. O cara que pensa isso, ele tem problema na minha cabeça, assim, sabe? Você tá usando o pau dos outros. Vamos entrar nesse aspecto aí, porque eu gosto com o pau dos outros, né? Então eu tenho que falar. É saudável as pessoas quererem ter o seu próprio trabalho. Quando eu falo que o cara tem problema, é aquele lance do cara ser bitolado por querer ser cover de alguém. Então começa por aí. Se você canta com uma performance parecida com o cara, ou uma performance sua, mas que seja boa, a galera vai curtir da mesma maneira. O problema é quando o cara incorpora o Ron James Dio, polêmica, o Rob Halford. Eu toco com um cara há 20 anos chamado José Roberto Adinolfi, vulgo Tuco. Ele canta muito até hoje, ele tem um alcance vocal fudido. E assim, ele é muito humilde, velho. O jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele sempre tratou a mim e os amigos. Não, ele trata muito bem, né? Só de estreia. Quando eu vejo caras que não têm essa conduta, fico puto mesmo. Tá, então tem uma galera aí que sobe a cabeça e se acha melhor que a gente, entendeu? Fala um pouco da Skyscraper aí. Pô, eu curti muitas bandas autorais, né, nos anos 90, e o Skyscraper era uma delas, né? O Rick gravou um álbum chamado Civilization em 97, que é uma obra-prima que o NASA tá remixando e remasterizando pra fazer um relançamento agora, 2024. Depois, pro ano que vem, ele vai lançar um autoral de músicas novas, já tá no meio. que eu já tô envolvido, Agora sim. É nóis, mano. Garoto, obrigado. Feira, garoto. Valeu por ter vindo aí. Teve um momento que a minha vida começou a degringolar. Eu fui perdendo. Degringolar, hein, garoto? Já entrega que eu sou millennial, né? Por conta do uso da maconha, eu comecei a ter paranoia. Você teve um uso muito excessivo de Eu acho que alguns fantasmas internos estavam começando a se aparecer pra mim. Começou a dar ruim mais ou menos 2015, 2016. E aí, você não voltou mais não? Hoje em dia já tô limpo. O público de maconheiros aumentou muito, né, nos últimos anos. Eu não vou ficar pregando, que cada um faz o que quer. E pra mim, eu tive que aceitar que, por enquanto, eu fico melhor sem. Porque da mesma maneira que aumentou o número de maconheiros, Eles aumentou também, né? eu acho que hoje em dia os maiores vícios são esses. É uma liberação de dopamina fácil, assim, né? Meu cérebro começou a fazer conexões irreais, né? Toda a realidade me parecia ser um impulso de que era alguma crítica contra mim. Ou me faziam me sentir a pior pessoa do mundo. Quando eu fui consultar o psiquiatra pela primeira vez, eu saí de lá com o laudo de que eu era esquizofrênico paranoico. Talvez eu esteja louco. Acreditar que a televisão, a rádio tava tipo Mandando mensagens. O mais perto que eu já cheguei de uma noia dessa, quando eu era criança, quando eu ia tomar banho, eu falava, mano, os espíritos olham a gente tomando banho. eu tô pelado, né? Dizem que os espíritos obsessores, eles se aproximam de mim pra
ter meio que essa essência do vício, né? Tipo, que nem um bagulho meio que Ghost do outro lado da vida. Já assistiu esse filme? Já. Esse filme é muito bom, né? Faz muitos anos que eu assisti, mas... Passa a mão assim, aí você não consegue pegar o copo. Me dá uma certa esperança pensar que a consciência continua depois da morte do corpo, né? Como eu estudava química, você entende metabolismo, essas coisas, do ponto de vista de reações químicas, né? Eu tinha meio que um pequeno ataque de pânico, assim, porque eu pensava, pô, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, era um determinismo, assim, sabe? São reações que, na verdade, estão fazendo eu pensar isso, falar aquilo, né? É uma crise existencial. Exato. Foi uma das crises que eu tive. Eu achava que as pessoas estavam lendo os meus pensamentos, assim, né? Então, tudo fazia sentido de uma maneira distorcida na minha cabeça. Que ele foi pegar um café na máquina de café e ele falou assim, é esse botão que aperta aqui, hein? E eu já pensei assim, puto, o cara já sacou que eu vou botar no radar. Botar no radar. eu tenho que... Você assistiu aquele filme Ilha do Medo? Por que está toda molhada, meu bem? É que tem uma cena lá que ele tá numa espécie de manicômio, assim. Pela fala dele, você entende mais ou menos como é que ele tava pensando. Ele falou que ele desfigurou uma enfermeira porque ele interpretou que ela tava olhando pra ele pelado. Pra ele fazia todo sentido do mundo, né? Aquela interpretação. Ela sorriu pra mim. Ela era tão meiga, mas dava pra ver nos olhos dela que gostava de ficar nua. E ela queria que eu mostrasse o meu negócio pra ela poder rir dele. E era sempre quando você fumava o baseado? E sempre quando eu fumava. Depois que eu parei, como eu tava sem referências do que é real e que eu deveria realmente usar a razão e a lógica, eu continuava fazendo essas associações por um tempo. Tô tentando ser o mais lúcido possível. Gust.manzan, hein? Valeu. Logo mais esse episódio, hein, mãe? Você tem que marcar aí, né, cara? Vem com novidades, né? As pessoas estão cada vez As pessoas estão vendo que as outras pessoas estão num baita dia ruim e elas simplificam o problema do fulaninho do lado. Não precisa fazer uma sessão de terapia com a pessoa. Não precisa ser uma sessão de terapia e você quase sendo psicólogo ali, né? Tem pessoas que não gostam de escutar o problema dos outros, né, mano? Falta de empatia, né? Nitidamente. Às vezes a pessoa não sabe lidar, né? Eu muitas vezes ouço sem saber o que falar. Pode ter alguém ouvindo ali, faz diferença. Tentar acolher e falar, eu não entendo a sua dor, mas tô aqui, qualquer coisa. Já teve depois? Tem um diagnóstico. Eu virei uma época o testemunho da terapia, indicava pra todo mundo. Inclusive minha psicóloga que falou pra eu sair com a Yasmin antes da gente começar a namorar. Falou, não, vai lá. Façam terapias, quem sabe vocês casam. A terapia não traz a cura, ela traz o autoconhecimento, né? Você lidar com seus problemas e a terapia me ajudou muito na timidez. Inclusive, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui se não fosse terapia. Sentimento de tristeza e pesar, perda de interesse em atividades previamente consideradas agradáveis são fundamentais que estejam no quadro da depressão. Eu costumo falar que a depressão ela é um câncer só que na alma. As pessoas veem os transtornos mentais como algo supérfluo, né? Se você falar que tá com um tumor, a pessoa vai ter uma empatia ali porque é no físico, né? Um transtorno mental é a mesma coisa, só que no cérebro. As pessoas não costumam ver isso como doença porque é algo que não é tangível muitas vezes. Muita gente já falou que era Doença de rico, falta de Deus. e várias outras coisas assim, só que as pessoas não têm maturidade pra entender que é uma doença. Hoje em dia você vai, às vezes, só comentar assim de uma paradinha que você tá passando. Você fala, vou desabafar com esse amigo meu aí. Porque aí, mano, você começa a falar e aí vira aquela competição e é... Às vezes a pessoa desabafa e a pessoa que tá ouvindo não saber ouvir, a outra que tá desabafando se sente culpada e se sente um peso, tá enchendo o saco da pessoa. O cara tava mó bem, trouxe um assunto mó pesado, agora tá mó climão. E chega num nível que elas não veem outro caminho a não ser finalizar com a dor, finalizando com todo o resto. Tem que saber o que eu vou falar e eu tenho que conhecer essa pessoa. Tem que ser no mínimo de confiança. Então eu sempre recomendo psicólogo. Tava dois caras, né? Um tava aparentemente depressivo, a cada gol nem reagia direito, enquanto o cara do lado tava vibrando e tal. E isso passou vários jogos, né? No ato final do vídeo mostra que no fim quem tava depressivo é o que tava comemorando e não o que tava demonstrando depressão. No nosso meio do rock and roll, uma morte que ninguém esperava mesmo. Quer dizer, esperava e não esperava. Chester do Linkin Park. Explicar minha fala. Esperava e não esperava, eu quis dizer porque, mano, é meio que tradicional os grunge se matar. A música grunge tem uma carga depressiva, né? Teve um outro que eu esqueci o nome do ator. Robin Williams. É esse mesmo. Os comediantes não têm depressão, o Jim Carrey quase tirou a própria vida. Todo dia aparece alguma coisa escrito Jim Carrey, nananã, eu fico com mas a situação dele foi bem complicada. Gente, pelo amor de Deus, procura uma terapia, gente. Tem CAPS, tem muita faculdade que estudantes de psicologia, acho que a partir do segundo ano eles podem atender. Ali pra falar que o músico tem que ser 10 de 10. O músico que se ele toca uma nota desafinada, ele já é muito julgado. O psicólogo meio que tem que ser 10 de 10 também, né? Tive uma conhecida que foi fazer terapia, a psicóloga falou que era
Falta de Deus. Eu conheço pessoas que tentam com 4, 5, 6 até encontrar um psicólogo bom, assim, que você se encaixa. E aquela coisa, o suicídio, Cássio, a partir do momento que você concebe o pensamento do suicídio, mano, já é. Pra desenvolver a partir daí é muito fácil. Veio um cara num podcast aqui que a gente tá fazendo sobre dinheiro e se prende muito a micro resultados. Uns falam que isso é bom, outros falam que não é muito saudável. Eu gosto de acompanhar ali, grama a grama. A minha ansiedade não deixa. O feito é melhor que o perfeito. Se eu quero chegar lá na frente, eu preciso dar um passo em algum momento. Bom, Luquinhas, vamos marcar logo o seu... Vamos, e quero vir trazendo novidades. Malif Yasmin, obrigado por ter vindo. Ser músico na era da IA. Eu exijo muito da minha própria performance como artista, porque a inteligência artificial hoje em dia ela trabalha pelos seres humanos. Ou de medo dos artistas perderem o lugar que eles têm. Basta as pessoas estarem perdendo tanta sensibilidade pra música. Sim, sim. Tem uma coisa que a gente faz aqui, combinar de escutar disco. Pessoas não fazem isso. Putz, é verdade, a gente até hoje não combinou, né? Você sabe que é uma batalha um pouco perdida, né? Esse lance da demais. Eu gosto de ir pelo caminho mais difícil pra me esperar sempre, assim. A gente não pode falar nada que a gente usa, né? São os prós e contras, né? Aqui no Machine eu tento fazer um híbrido, né? Com inteligência artificial e coisas orgânicas. E isso é um diferencial, né? Dá voz à arte real que existe dentro das pessoas que estão ali trabalhando com você. Sim. Você nem briga comigo, que eu sempre destruo. E esse microfone aqui também tá bem posicionado pra caramba, né, gente? As pessoas escutam músicas pra treinar, limpar a casa. Aí os artistas também, aí não, né, cara? E uma coisa que eu tava vendo, eu só não me lembro o nome. É Felipe Vassão. Ele participou do cast... Tá vendo? Eu não tenho uma... O Chevy Talks. E é um som feito em 2012, não sei quando é. E soa como se fosse, sei lá, 65, né? Essa é a nossa vida, né, cara? Exatamente. O público cobra da gente, mas eu acho que os próprios músicos cobram entre si demais. Uma questão de ego também. Tem um ouvido muito sensível. Você escuta alguma coisa desafinada, você já... Pra você olhar pra trás e perceber. Todo mundo tá em uma fase diferente de aprendizado em qualquer coisa da vida. Artisticamente, musicalmente, né? Eu mais me cobro do que cobro outras pessoas. Se eu cobro outras pessoas, são meus alunos ou pessoas que eu tô produzindo. E não é uma questão de cobrança, tipo... você tá fazendo errado. É tipo, vamos trabalhar isso aqui. E com seus próprios artistas? O da Willow. Você cobra muito dela pra ela sempre se superar ou qualquer coisa que ela fizer você? Então, ela apareceu na minha vida há muitos anos, quando ela começou a carreira dela cantando, quando ela era criancinha. E assim, a gente tem praticamente a mesma idade. Só que eu não fiquei maluca, surtada por ela naquela época. Mas hoje, quando ela lançou esse novo álbum dela, eu escutei e falei... Agora sim! Ela é a minha artista favorita da atualidade. Ela é maravilhosa, é o melhor feito da vida daquele homem. E o maluco no pedaço. Não que seja, eu me importo com que uma outra pessoa vai ouvir e vai falar. Não, eu prezo pelo meu ouvido ouvindo e falando. Ouvindo e falando. Eu sou maluca, né? Surtada. Você pode ser um treinador medíocre, padeiro medíocre, mas um músico, filho. Se você for um músico medíocre, velho. E tem muito. E tem a galera que faz só pelo vamos fazer, faz. Acabou, vamos terminar. Ai, dá mó raiva disso aí, cara. Quantas vezes você não ouviu na sua trajetória que o que você faz não é trabalho, sendo que, mano, se você tocar uma nota desafinada, as pessoas vão parar de te ouvir na hora, em qualquer lugar que você tiver. Tem que a gente pesa um pouco a mão às vezes nesse perfeccionismo, mas é sempre pensando nisso, assim, eu tenho que dar o meu melhor porque essa é a minha melhor função. Você não me dá trabalho nenhum no autotune. Ela não usa autotune. Eu lembro que quando eu era criança era complicado. Eu escutava falar, nossa, mas eu tô ouvindo um robozinho ali na minha voz. Sobre esse lance da minha melhor função, de fato, considero essa minha melhor função porque eu estudei desde do meu nascimento, assim. E eu coloco isso acima até de ser mãe, por exemplo. Porque sendo mãe eu erro muito mais do que sendo cantora. Eu nunca tinha parado pra pensar e que a margem de erro de ser mãe é muito maior porque a gente não é ensinado a lidar com uma criança que você acabou de conhecer depois que você pariu. É outro ser, é outra coisa. A música, ela já é uma coisa que já vem da alma. Você vai sentindo e vai criando de acordo com o que já tem pronto no mundo. Muito obrigado por ter vindo pro React, tá bom? Querido.
Pessoas lindas e bonitas, não se esqueça de se inscrever e assistir os nossos podcasts, beleza, minha gente? Até a próxima!